A paz do Senhor, a palavra de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 20 ao 23, que diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Essa é a palavra na qual estaremos meditando hoje a respeito de José. José ele foi traído pelos seus próprios irmãos, aqueles que moravam com ele, dividiam o mesmo teto, as mesmas coisas, né? O alimento, o dia a dia ali, né? Os próprios irmãos traíram José e venderam José. José foi levado ao Egito. Nós conhecemos a história de José. Ele se tornou governador do Egito, abaixo apenas do faraó. José tinha muita autoridade ali no Egito. Só que a trajetória de José até ele chegar no Egito não foi fácil, né? José era um sonhador, né? Os irmãos o viam assim e o chamavam assim: lá vem o sonhador. Vamos ver agora o que será desses seus sonhos, né? Porque Deus, ele dava sonhos. Deus revelava para José em sonhos. Olha só como que Deus, ele pode falar, né, conosco através até mesmo de sonhos, né? Deus, ele revelava seus propósitos através de sonhos a José. E José, ele tinha ali o dom, né, de discernir ali os sonhos, de interpretar os sonhos. José, ele sonhava e contava os seus sonhos para sua família, mas os irmãos, eles tinham muito ciúme de José. Por isso, José foi vendido e José foi levado justamente ao propósito, mesmo sem saber, né? Às vezes a gente trilha caminhos e olha só, por mais que queiram nos prejudicar, Deus, ele tem todo o controle, né? A palavra vem dizendo que operando Deus, quem impedirá? José foi traído, foi vendido, foi levado para o Egito, mas ele foi levado para o propósito, ele foi conduzido por Deus o tempo todo. Ou seja, Deus não o abandonou. Os irmãos achavam que estava fazendo algum mal a José, né? Que estava só afastando José ali do meio da família, né? Né? Só tirando José do meio de campo, vamos dizer assim. Achavam isso, mas só estavam dando até uma forcinha, até, né? Estavam conduzindo José ao propósito, mesmo sem saber. Ou seja, Deus, ele tem todo o controle. Se Deus tem um propósito a realizar na minha e na sua vida, nada vai impedir que o plano de Deus se concretize, né? Por mais que os caminhos aos seus olhos, aos meus olhos, poxa, por mais que esteja difícil, né? Por mais que esteja sofrido, complicado, muitas aflições, muitas angústias, muitas decepções, frustrações, enfim, não sei, né? Como está a sua vida, o que você tem passado. Mas, se Deus tem um propósito, se Deus tem um plano a realizar, basta você fazer como José. Confiar que Deus é fiel para cumprir, não perder a fé, permanecer firme, porque nós também devemos fazer a nossa parte para com Deus, né? Sermos fiéis, servos fiéis, obedientes à palavra do Senhor, mantendo ali a nossa convicção de que Deus, ele tem todo o controle e cumprirá o seu propósito na nossa vida, independente do que a gente esteja passando nessa caminhada, nesse trajeto. Lá na frente, nós vamos entender o porquê, o para quê,
né? Mas nós precisamos confiar e não desanimar, e não perder a fé, não deixar de ser fiel. José foi fiel, né? E aí, muitas das vezes, nós passamos por momentos difíceis na vida. Mas Jesus, ele não nos enganou. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, não é verdade? E existem pessoas que, quando passam por adversidades, não conseguem enxergar nos momentos difíceis o cuidado de Deus também. Deus, ele cuida o tempo todo. Quando a gente permanece fiel e obediente, Deus cuida, Deus passa com a gente. Existem coisas que são processos que vão nos levar ao cumprimento do propósito. Existem coisas que Deus nos livra e outras que Deus permite, né? Ele permite que a gente passe, ainda que seja difícil para nós, mas ele vai te aperfeiçoando naquele trajeto ali. E você já se fez essa pergunta? Por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? Você já se fez essa pergunta? Talvez você tenha pensado que Deus te abandonou. Lembrando da frase, né, de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? O próprio Jesus ali em carne, né, sentindo ali como nós sentimos a dor. Ele falou essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Em Mateus 27:45. Jesus disse isso como homem, como carne, né? Sentindo em seu corpo essa dor. E ele nos entende tão bem, não é verdade? Contudo, Deus está conosco, ele é Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco também nas dificuldades. E tudo que ele permite tem um propósito. Amém? Aleluia. Deus esteve com José o tempo todo e prosperava José até no cárcere. José que conduzia ali todas as coisas. José era ali, né? Tipo o chefe ali do cárcere, abaixo apenas do chefe mesmo, do cárcere ali. José, o carcereiro mor, o carcereiro-chefe, né? Entregou os cuidados tudo na mão de José. Faz aí, José, né? Então Deus prosperava, Deus era com ele. José achou graça até ali no cárcere, até ali na cadeia, na prisão. José achou graça ali diante do carcereiro. Enfim, porque José era fiel a Deus acima de tudo, responsável com as suas coisas, né? E Deus era com ele em todo o caminho, mesmo naquelas circunstâncias, né? Deus era com ele porque ele permaneceu firme na sua fé, ele não abandonou o Deus de Israel, seu Deus. Deus usava José em interpretação de sonhos e assim José glorificou o nome de Deus. José glorificou o Senhor na terra do Egito. Deus vai usar essa situação toda para que o seu nome seja glorificado na tua vida, né? Muitas coisas são para testemunho, não é verdade? São para o nosso amadurecimento, crescimento espiritual, fortalecimento, e são para testemunho, são para livramento, tanto nosso quanto de outras pessoas ao redor, nossa família. A própria família de José recebeu livramento, porque houve fome em toda a terra e só no Egito tinha alimento. Então, foi livramento de Deus. Deus cumpriu o seu propósito na vida de José, né? E toda aquela terra ali onde havia fome foi até o Egito em busca de alimento. José era o governador, ele que conduziu tudo, guarda alimento, que interpretou o sonho, né? 7 anos de fome, 7 anos de fartura, né? Teve as vacas magras, as vacas gordas. Então, ele ajuntou ali no celeiro, ajuntou alimento, e ali não faltou, porque Deus usou José ali. Então, olha só, quando você estiver em momentos difíceis, não murmure, permaneça firme, porque Deus tem um propósito. Por mais que seja difícil para você, Deus tem um plano, um propósito. Isso é só um processo para você chegar lá na frente, no plano de Deus, né? Na concretização. Aleluia! Então o Egito serviu ali de escape no tempo da fome. E várias pessoas puderam se abastecer, comprar alimento para sua família, né? E foi um grande livramento. E José perdoou seus irmãos. José não guardou aquele rancor.
Olha, perdão é importante. Precisamos perdoar. Quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa, né? E a própria oração, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós precisamos pedir perdão e liberar perdão também. José não guardou aquele rancor, José perdoou seus irmãos e eles também se arrependeram. E houve ali um grande escape e todos puderam depois, né, confraternizar. Olha só quão grande era o propósito de Deus na vida de José. Um grande livramento. Deus é bom e fiel o tempo todo. Então, que você possa ficar com essa palavra, meditar nessa palavra ainda aí na sua casa, né? Mais palestrando aí com Deus, porque nós ficaríamos aqui, né? Falando dessa palavra ainda mais tempo. Mas que você possa aí continuar meditando nela, trazendo para nós essa lição, né? Que lição que a história de José ela nos traz, de perdão, né? De escape, de livramento, segundo o propósito de Deus, o plano de Deus, né? Deus falando através dos sonhos, Deus revelando seu propósito, a gente se manter fiel, se manter na posição que Deus quer, deixar Deus conduzir, deixar Deus, né? Guerrear as nossas guerras, as nossas causas. Isso tudo a gente aprende com a história de José. Amém? Até a próxima. Fique na paz.